isso, o que Freud queria dizer? Que nós, seres humanos, temos esses três grandes sistemas que formam a nossa personalidade. E eles são formados lá na nossa infância, que é o período do 0 aos 5 anos de idade. Então é nesse período que nosso caráter, a nossa personalidade é formada. E esse período é o período que a gente mais convive com a nossa família, ou é o período que a gente convive especificamente com a nossa família. Então a família é importantíssima para a formação da personalidade nossa, o que vai refletir lá na nossa vida adulta. E hoje, junto com a família, tem a escola, tem as creches, tem os centros de educação infantil, que é onde nós vamos atuar ou estamos atuando. Então, essa formação da personalidade também passa por nós, certo? Então, os valores que vamos incutir nessas crianças tem que ter moral, tem que ter ética, tem que ter respeito, né? Para que lá na vida adulta elas saibam tomar as atitudes certas e na hora certa. E Freud, além de estudar esses três grandes sistemas da formação da nossa personalidade, ele também observou que as crianças passam por estágios dinamicamente diferenciados durante seus primeiros 5 anos de vida. Após esse período, a dinâmica de desenvolvimento fica mais estabilizada no chamado período de latência ou estágio de latência. Com a entrada na adolescência, a dinâmica inicia outra vez, à medida que o adolescente entra na vida adulta. Cada estágio de desenvolvimento nestes primeiros 5 anos de idade é definido a partir de nossos modos de reações de uma zona específica do nosso corpo. O que ele quis mostrar com isso, com seus estudos? Que o nosso corpo, ele reage de acordo com o estágio que a gente está, dentro da faixa etária que a gente está. E cada faixa etária que representa um estágio tem um órgão no nosso corpo representando esse estágio. Ele dividiu então da seguinte maneira esses estudos. Primeiro estágio é o estágio oral, que vai do nascimento até o primeiro ano de idade. Tem como característica principal que todo o prazer e satisfação da criança é obtido pela boca. Então, o maior prazer que a criança tem é sugar o seio da mãe, que além de alimentá-lo, também o satisfaz, acalma, satisfaz no seu sentido mais amplo. Depois dessa idade, dos 2 aos 4 anos, a criança entra no estágio anal. O que isso significa? É um estágio onde ela vai começar a aprender e controlar os seus esfíncteres. O que é isso? Controlar o xixi e o cocô, certo? O xixi é com muita mais facilidade, que tira a fralda, né, gente? É mais tranquilo. O cocô é mais complicado, por quê? Porque num primeiro momento a criança acha que aquilo que ela está pondo para fora, que ela está perdendo, é uma parte do corpo dela. Então, até ela compreender que isso é algo fisiológico, né, que faz parte do nosso corpo, ela leva um tempo maior. Por isso, dos 2 aos 4 anos de idade, isso acontece. E ela compreende também que ela tem que ter uma certa higiene com o corpo, que é para mantê-lo limpinho. Então, ela começa a ter as noções de higiene. E nessa fase também, gente, dos 2 aos 4 anos, é aquela fase do egocentrismo, das birras, que tudo é meu, só para mim, eu quero só para mim. É uma fase mais delicada, eu diria. Depois do estágio anal, entramos no estágio fálico, que vai dos 4 aos 6 anos de idade. É onde a criança dá muita importância para a sua região genital. É onde o menino descobre que tem pênis e a menina descobre que não tem, que tem vagina. Mas para eles, criança, a menina não tendo pênis, é como se tivesse cortado, né? Arrancado aquela parte que o menino tem e a menina não tem. Né? Então, cria até eles entenderem que isso é uma característica específica do menino e da menina, né? O menino ter pênis e a menina não, vai por esse período, dos 4 aos 6 aninhos de idade. E nesse período também acontece o complexo de Édipo, é onde a menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe.
Isso, gente, inconscientemente falando, é que eles passam a ter uma ligação, uma empatia maior pelos seus pares opostos, né? Então seria uma paixão, né, pela mãe, uma paixão pelo pai. Depois de saindo dessa fase, nós vamos para o estágio de latência, que é aonde a criança deixa de dar importância para essa libido, para essa parte de sexualidade, e joga toda essa energia para as atividades sociais e escolares. Então é a fase da escola mesmo, né? Dos 6 aos 11 anos, certo? Lembrando que todas essas fases psicossexuais, gente, não tem a mesma entonação que nós adultos quando pensamos em sexo, não, viu? Isso é uma coisa instinta, né? Instinta, que eu digo assim, de instinto, né? Da natureza, e não o sexo como a gente vê na fase adulta, certo? Essa fase da latência, então eles estão mais tranquilos. Toda a energia que eles têm, eles vão voltar então para a parte social, de ter amigos, enfim, social mesmo. E as escolares. E depois vem a fase genital, que vai dos 11 anos para cima. Nessa fase, há uma retomada dos impulsos sexuais. O adolescente passa a buscar, fora, né, do seu grupo familiar, um amor. O seu sexo oposto, né? A adolescência é um período de grandes mudanças e ele está saindo da fase infantil para a fase, largando a infância, né? Essa parte, para começar a entrar na vida adulta. Então são muitas mudanças, tanto físicas quanto emocionais, quanto sociais, e é um turbilhão de acontecimentos. É uma fase muito difícil, né? Para a criança, para esse adolescente que está saindo dessa fase. E nós, enquanto educadores, precisamos conhecer esses estágios. Por isso estou aqui passando para vocês, para a gente poder entender a cabecinha dessas crianças em todos esses momentos e agir de acordo com aquilo que é mais correto, no sentido de oferecer para eles uma oportunidade de aprendizado, né? De saber entender como regerenciar tudo isso e fazer disso um momento de aprendizado para as crianças, que eles passem por todos esses estágios da melhor maneira possível, junto, é claro, com o apoio da família.